Paz, queridos, no momento edificado de hoje, eu quero compartilhar uma palavra com você com o tema de volta para casa. Fique conosco até o final do vídeo. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo número 3. A palavra do Senhor diz dessa forma: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus criou. E disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem tocareis, para que não morrais. Segue o texto. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, abrirão os vossos olhos e serei como o Senhor, sabendo o bem e o mal. Verso número 22. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins do oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra que o Senhor colocou no nosso coração com o tema de volta para casa. Nós olhamos para esse texto e nós vemos a comunhão que Deus tinha com Adão e Eva, uma comunhão perfeita, um ser perfeito que Ele criou. E é desta forma que era a intenção de Deus que continuasse. Mas o homem, como nós vemos aqui na história, lemos o texto da queda do homem. Quando ele vai, ele peca e ele é lançado fora do jardim do Éden. Começa então um caminho de volta para a presença de Deus ou para a casa de Deus. Nós percebemos que Adão, quando ele sai do jardim, Deus tem preparado para ele já, ou já tinha compilado o caminho de volta para que ele pudesse regressar à casa de Deus. E Deus faz para ele ali roupas de pele de animais, para que ele se sentisse mais seguro. E ele sai do jardim e começa a sua história. E Deus vai acompanhando o ser humano. Nós percebemos que neste momento, ao passar ao longo do tempo, o ser humano ele começa a cada vez mais ir de mal a pior e chegamos até o momento em que Deus quase que zera tudo e começa o plano novamente pela vida de Noé. E ele começa o plano não do zero, mas com 8 pessoas, uma família de Noé. Mas infelizmente nós olhamos para a história da Bíblia e nós vemos que o ser humano de novo começa a entrar num estado de degradação e vem o evento da Torre de Babel. Até que Deus escolhe então um povo. E ele começa a traçar a sua história através de um povo, através da vida de Abraão. E há uma promessa na vida de Abraão, em Gênesis, capítulo número 12, verso número 3. Nós vemos o Senhor falando para Abraão desta forma: E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, mas quando então é cumprida esta palavra sobre a vida de Abraão, sobre a humanidade? Deus começa a sua história com um povo, era um povo de dura serviço, uma hora estava com Deus, uma hora estava adorando a Deus, outra hora já não estava mais, e Deus foi trabalhando com esse povo, até chegar ao cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa está no nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus ele nasce, começa então uma experiência ou uma esperança para um povo. Agora ele pega de todos os povos para fazer um povo ou uma família, família essa que vai morar no céu. Olhando para essa situação, para esse texto, nós vemos, queridos, que Deus começa ali um plano maravilhoso, que é Deus habitando dentro do coração do ser humano, para que ele pudesse voltar
para a sua casa de origem. Veja bem, Deus fez o homem perfeito. O homem não tinha pecado, estava tudo certo. Agora o homem, com uma natureza pecaminosa dentro de si, ele é impedido de chegar à presença de Deus. O apóstolo Paulo ele diz em Romanos 6:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta sentença está sobre a humanidade. Quando nós nascemos, já nascemos em pecado, ou seja, nós nascemos para poder fazer o caminho de volta até o Senhor. Mas não é um caminho fácil, é um caminho difícil. Porém, nós temos algo que atalhou para nós esse caminho. Chama-se Jesus de Nazaré. O que é a regeneração? É reconstruir, é refazer tudo novamente. Imagine o desafio tão grande que é para Deus viver num coração do ser humano. Porque a palavra do Senhor se cumpre lá em Pentecoste, quando o Espírito do Senhor desce sobre todos os irmãos que estavam ali e a partir dali nasce então a igreja do Senhor, uma igreja poderosa, uma igreja revigorante. E nós começamos a entender então, por que Deus ele não impediu que Adão e Eva pecassem lá no jardim? Por que Deus permitindo, sabendo todo o final dessa história, as consequências de tudo isso, Deus não impede Adão e Eva de pecar? Deus parece que ele se desafia a si mesmo, porque agora, a partir de Jesus, a partir da morte de Jesus e da sua ressurreição, Deus passa a morar ou a habitar dentro do coração do ser humano. Ele passa a dividir o espaço com a natureza pecaminosa que está dentro de nós e ela não sai, ela só vai sair quando nós tivermos um corpo transformado como o corpo de Jesus. Ora, os dois habitando dentro de nós, aí cabe a mim e cabe a você. O que nós vamos, ou o que nós podemos fazer para que o Espírito Santo prevaleça sobre a nossa vida? Para que a vontade do Espírito Santo prevaleça sobre a nossa vida. Eis um ponto crucial, queridos, que demanda esforço, demanda dedicação e que demanda renúncia de cada um de nós. Quando nós entendemos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz e se entregou por cada um de nós com um amor incondicional, amados, é neste momento que nós voltamos às origens. É neste momento que nós podemos compreender o chamado de Deus para voltar ou regressar ao estado original. É claro que nós sabemos que o corpo de Adão é totalmente diferente do nosso corpo, porque não havia pecado. Mas hoje a natureza pecaminosa habita dentro de nós. Mas mesmo assim, nós conseguimos alimentar o Espírito Santo que está dentro de nós, as suas atitudes, nós conseguimos alimentar os feitos do Espírito Santo dentro do nosso coração. E nós começamos a caminhar como um homem espiritual, pois a Bíblia nos relata que aquele que é espiritual discerne muito bem aquilo que é espiritual. Então começamos a caminhar nesta terra agora como santos do Senhor. Começamos a caminhar nesta terra agora como pertencentes à família de Cristo Jesus. É uma dádiva de Deus para nós sabermos que Deus, Ele está chamando a cada um de nós para podermos ir morar no céu. E que outra, nós aceitamos esse convite e agora nós temos a proteção de Deus sobre a nossa vida. Sabe, amados, no momento como esse que nós estamos vivendo, nós vemos e percebemos mais afloradamente ainda que este chamado que está sobre nós faz toda a diferença. Enquanto muitas pessoas estão se perdendo, enquanto muitas pessoas estão desesperadas, sem saber para onde vão e o que fazer, nós cristãos não estamos focados no governo atual. Nós cristãos não estamos focados na vontade do homem, mas nós estamos focados na promessa de Deus sobre a nossa vida. Há uma promessa. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos ali os irmãos olhando e vendo a ascensão de Jesus. Jesus subindo e de repente aparecem 2 homens ou 2 anjos e eles dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele há de descer. É sob esta promessa que nós estamos focados. Ele garantiu a cada um de nós o direito de regressar
para casa, de voltar à presença de Deus e sermos agora considerados já não mais criaturas, agora como filhos de Deus. Pois a palavra do Senhor nos garante isso no Evangelho de João. Já não somos mais chamados criaturas, mas agora nós somos e recebemos o poder de filhos de Deus. Estamos apegados ao Pai, nós temos o acesso direto ao Pai, porque o nosso advogado, o nosso Jesus, Ele está conosco, Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Que você entenda neste dia, que você entenda sobre a sua vida, que é um chamado sobre você. E você fica pensando, quem sabe, mas eu não consigo porque a tendência, porque a amizade, isso e aquilo, sempre me puxa, me leva para o caminho mau. Eu não consigo me libertar das atitudes que eu praticava anteriormente. Mas eu quero dizer para você que o velho homem, ele precisa morrer para que nasça um novo homem dentro de você, para que nasça uma nova mulher dentro de você. Isso só é possível através do processo da regeneração. Esse processo te levará a fortalecer o Espírito que está dentro de você e a você se parecer cada vez mais e mais com Cristo. As suas atitudes, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver. Quem sabe você está dizendo aí, pastor, mas você não sabe o que passa na minha vida. Quem sabe durante o decorrer da sua vida você se perdeu no meio do caminho. Você se envolveu e a sua vida já não é mais a mesma, porque você acabou tendo um casamento destruído, você acabou se envolvendo em muitas coisas, em drogas, isso e aquilo, quem sabe está até mesmo devendo para a justiça e tudo mais, e está pensando como eu consigo fazer o caminho de volta. Querido, querida, esse papel não é seu, esse papel não é para você fazer. Quem faz esse papel de volta chama-se Jesus de Nazaré. É Ele que vai trabalhar no seu coração, é Ele que vai colocar as mobílias no seu devido lugar. Pastor, mas isso, mas aquilo, fica tranquilo. Somente comece o processo dando o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo se chama-se entrega. Quando você se entrega a Deus, as coisas começam a mudar. E o segundo passo, querido, é a renúncia. Quando você começa a renunciar à vontade da carne, à vontade do velho homem e começa a se entregar para a vontade do Espírito sobre a sua vida. Bom, então, como que eu vou saber que eu estou pronto? Na verdade, amados, todos nós estamos sendo preparados, sendo compilados pelo Senhor. Todos nós estamos sendo tratados por Deus, como o oleiro, que está ali fazendo a obra sobre as rodas, pegando no barro e fazendo o barro para que se torne um vaso na casa de Deus. Assim Deus está fazendo nas nossas vidas, nos nossos corações, trabalhando dia após dia, fazendo a sua obra à medida aquilo que o Espírito Santo vai transformando o nosso coração. As nossas atitudes começam a mudar porque estamos cheios do Espírito Santo de Deus. É assim que a vida de um cristão deve ser seguida. Não fique olhando para aquilo que é externo. Não fique focado naquilo que é externo. Não. Fique focado no Senhor Jesus. As opiniões das pessoas não podem influenciar a sua vida cristã. Você precisa estar focado naquilo que Deus está fazendo em você, por você e através de você. Fique tranquilo, somente fique na vontade e na dispensação do Espírito Santo de Deus. Porque as coisas acontecerão e fluirão normalmente sobre a sua vida. Não fique preocupado com coisas que você não tem poder para resolver, mas se preocupe apenas em se entregar para Deus, em renunciar à vontade do mundo e deixar que o Espírito Santo conduza os seus passos. Que o Senhor abençoe a sua vida de uma maneira poderosa. Eu quero orar por você neste momento, para que você sinta a graça e o poder de Deus e sinta essa filiação de Deus sobre a sua vida. Não fique duvidoso, não, mas fique firme com Jesus Cristo, porque Deus tem uma promessa a ser cumprida sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo,
aqueles que estão nos ouvindo, Senhor amado, neste momento, que o Senhor derrame a Tua graça sobre a vida deles, que eles entendam, Senhor amado, que o caminho de volta é possível, Senhor. Nós podemos voltar, Senhor amado, a ter essa comunhão gostosa com o Teu Espírito Santo, Senhor amado, e por mais ainda, deixarmos de ser, Senhor amado, simplesmente criatura e passarmos a ser chamados como filho, direito à herança, direito, Senhor amado, a estar contigo por toda a eternidade. Aumente, Senhor amado, a fé dos Teus filhos, Senhor, para que eles possam alcançar esta promessa sobre a vida deles, papai. Que eles deixem de olhar, Senhor amado, o exterior e passem a olhar para dentro de si e ver a obra maravilhosa que o Teu Espírito Santo está fazendo sobre a vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo Edificai.